Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Tomando a criação de filhos como ponto de partida, e através de um trecho do capítulo 6 do livro do Deuteronômio, vimos que amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, com todo o nosso coração, alma e força, consiste naquilo que é determinante para vivermos para a sua glória. Mas o que significa amar a Deus? Como demonstrar esse amor que por Ele dizemos ter? Veja, nós vivemos num tempo caracterizado como a era da pós-verdade. E isso significa que para muitos não existe certo nem errado. Diante de uma afirmação como essa, eu me lembro muito claramente de uma ocasião em que havia uma conferência estava acontecendo e logo após de uma conferência, como tradicionalmente acontece em alguns eventos, tem um momento de perguntas e respostas e alguém perguntou ao R.C. Sproul como convencer alguém de que essa mentalidade está errada. E a resposta dele foi muito rápida. Disse, roube a carteira dele. É claro que quando você roubar a carteira dessa pessoa, ela vai ficar revoltada. E ela vai dizer, isso é errado. Mas aí você vai dizer, calma, mas como assim? Não existe certo ou errado. Enfim, estamos inseridos numa sociedade que pensa assim. Por isso não me surpreenderia se muitos de vocês tivessem absorvido algumas de suas ideias dessa sociedade a que me refiro. Hoje, muitos não compreendem o que significa amar verdadeiramente. Entendem que o amor é apenas um sentimento comparável a uma intensa chama. Intensa sim, mas que logo se extingue. Pensam que o amor é o prazer que vem à alma quando recebemos algum benefício daquele a quem amamos. Entretanto, o combustível do verdadeiro amor é o compromisso, a resolução de amar. Exatamente o tipo de amor que Deus vem manifestando pelo seu povo no decorrer da história. Sendo assim, a ausência de Deus no coração do ser humano resulta num mundo onde a amizade está em extinção, onde os casamentos estão falindo e as famílias se encontram, por isso, destroçadas. Estamos buscando o modo adequado de tanto amar quanto expressar esse amor que temos a Deus. Sendo assim, não seria justo se buscássemos nele a resposta para isso? Uma mensagem como essa, é claro, soa esquisita aos ouvidos de muitos, especialmente considerando o tipo de sociedade em que vivemos. Mas pare para pensar um pouco. Imagine um casal onde o marido pensa estar demonstrando o amor que sente pela sua esposa de acordo com a maneira que ele vive. E ao mesmo tempo a esposa também pode estar pensando demonstrar o amor ao marido pela maneira em que ela vive e age para com ele. Mas na verdade, nem a esposa se sente amada, nem o marido se sente amado, porque a maneira como tanto um quanto o outro imagina estar expressando o amor que sente pelo seu cônjuge, na verdade, não comunica esse amor para aquele que deveria receber. Então, não seria interessante se ambos pudessem se comunicar a fim de compreender uma maneira através da qual eles pudessem expressar o amor que sentem um pelo outro, de maneira que tanto agradasse quanto comunicasse esse amor? É claro que sim. Ora, se isso é verdade numa relação entre dois seres humanos, por que achamos que podemos entregar a Deus aquilo que queremos? O que quisermos? Tanto faz. Porque achamos que não importa o que fizermos. Deus tem que aceitar porque fizemos com um coração sincero. Porque fizemos, como se diz na linguagem nossa, de coração. Será que se alguém te presentear com um perfume que você acha terrível ou te der uma comida que és alérgico, irás utilizar esses presentes, irás comer essa comida só porque eles foram dados com boas intenções de coração? Eu acho que não. Então, se isso é verdade para você, por que você acha que Deus tem que aceitar qualquer coisa?
Então, voltando à pergunta original, o que significa amar a Deus? Como manifestar esse amor? A resposta curta: obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo à lei de Deus. João, o apóstolo João, é universalmente conhecido como o apóstolo do amor. E para o choque de muitos que acham que amor e graça são opostos à obediência, ao ponto de dizer, não, no Antigo Testamento nós precisávamos obedecer, era o período da lei, mas no Novo Testamento Cristo veio e então é só graça. Como se graça e amor fossem opostos à lei e à obediência. Cristo, nessa passagem que comecei esse vídeo lendo em Mateus 5,17, deixa isso muito claro. Ele mesmo não veio para revogar a lei, mas para dar o sentido mais profundo a essa mesma lei que manifesta o caráter de Deus. E por sinal, nosso próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso. Porque dizemos que a lei manifesta o caráter de Deus. Então veja, João, o apóstolo do amor, é aquele que também dá uma grande ênfase à obediência à lei de Deus. E por isso eu escolhi uma sequência de textos do apóstolo João aqui. Em muitos deles ele vai retirar palavras da boca do próprio Cristo, que ele foi testemunha ocular, através do qual ele enfatiza a obediência como expressão do amor que temos a Deus. E é interessante, o apóstolo do amor é também o apóstolo que enfatiza a obediência. E isso porque, confirmando aquilo que temos afirmado, o amor a Deus é manifestado através da obediência à sua palavra. Veja, vamos aos textos agora. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Evangelho de João, capítulo 14, versos 23 e 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 3. Segunda Epístola de João, verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Novamente, Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Talvez você tenha entendido essa mensagem. Se esse for o caso, agora te encontras num dilema. Isso porque você sabe que tem desobedecido à lei do Senhor. E por isso fica evidente a fraqueza do teu amor para com Ele. Então, se o teu amor é tão fraco, por que Ele iria desejar te ter ao lado dele? Afinal de contas, está claro que você não o ama sem reservas. Está claro que o teu pecado te afasta dele. Ocorre que, se você verdadeiramente se arrepender dos teus pecados e voltar o teu coração a Deus, o amor dele estará em você. Ora, aquele que ama a Deus não tem prazer no pecado, ainda que a sua natureza pecaminosa continue a contaminá-lo. Essa pessoa que ama a Deus odeia o pecado, assim como ela odeia tudo aquilo que lhe afasta de Deus. E é isso que o pecado faz em excelência. Por excelência, foi o pecado que nos afastou originalmente de Deus em Adão e que continua a nos afastar, a fim de que desfrutemos uma comunhão mais profunda com Ele. Talvez você tenha sido tocado pelo Santo Espírito nesse momento. E juntamente com o povo em Jerusalém, você diga: que faremos, irmão? Por isso encerro esse vídeo com as seguintes palavras de Pedro, de Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos
e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus e faça-lhes filhos obedientes, que assim demonstrem o amor que sentem pelo seu Pai.